Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre a anestesia. É possível fazer uma cirurgia sem anestesia? Por muito tempo tivemos cirurgias sem anestesia. Hoje em dia elas são frequentes e um acessório indispensável no processo cirúrgico. Podemos dizer, inclusive, de que hoje não se faz mais cirurgia sem anestesia. Hoje podemos dizer que é um arranjo de drogas para deixar o paciente livre da dor e inconsciente, de forma que os profissionais médicos possam trabalhar com segurança. Mas o que era usado antes da anestesia? Antigamente usava-se gelo, usavam-se plantas medicinais, usavam bebida alcoólica até deixar o paciente embriagado e até mesmo a hipnose. Se nada disso resolvesse ou adiantasse, era feito segurando mesmo o paciente, era usada a força. E aí nós sabemos o que era possível acontecer. Bom, mas o certo é que as invenções médicas transformaram a vida de várias civilizações, tornando-a possível com menos sofrimento e por muito mais tempo. Mas nada disso seria possível ou suportável se não fosse a descoberta de uma forma de fazer com que a dor fosse vencida. Afinal de contas, era um dos maiores empecilhos médicos fazer uma cirurgia num paciente, este sentindo dor, e isso até então era incontrolável. O ano é 1846, o inventor é William Thomas Green Morton, americano, que era dentista e que, pesquisando, encontrou uma possibilidade de anestesia. Ele conseguia fazer extração de dentes ou serviços dentários usando esse anestésico e, certa feita, ele procurou um hospital em Boston, capital de Massachusetts, nos Estados Unidos, e em 16 de outubro de 1846, ele conseguiu convencer o Dr. John Collins Warren e sua equipe a usar a sua experiência de consultório de odontologia. Vamos dizer assim, a vítima da experiência foi um paciente jovem de 17 anos, de nome Edward Gilbert Abbott, que tinha um tumor no pescoço, e o cirurgião John Collins se prontificou a usar a experiência, já que era uma cirurgia no pescoço, uma área realmente extremamente difícil, e que ele precisava ter, vamos dizer assim, uma experiência diferente das experiências anteriores. E William apresentou a ele o seu instrumento, que era um vidro com cânula que direcionava os vapores à boca do paciente. O cirurgião presente extraiu do paciente submetido ao experimento de Morton um tumor que ele tomava a glândula submandibular e uma parte da língua. Ao não se ouvir nenhuma manifestação de sofrimento por parte do doente e de outro conseguinte que por dores na medula espinhal foi submetido a ferro em brasa, foi constatado que daquela vez sim havia se descoberto e provado perante inúmeros médicos e demais presentes um meio de anestesiar o ser humano a ponto de permitir que qualquer procedimento cirúrgico, por mais doloroso que fosse, poderia ser efetuado. Na ocasião, Green Morton chamou de Leterron o gás que utilizava e não revelou sua composição. Só que mais tarde a pressão foi muito grande e ele terminou admitindo que o gás que provocava a anestesia era éter sulfúrico. Mas quando a anestesia chegou no Brasil, nós vimos que 16 de outubro de 1846 foi feito aquele experimento em Boston, na capital de Massachusetts. No Brasil, chegou no ano de 1847. Segundo historiadores, a primeira anestesia geral
pelo éter foi praticada no Hospital Militar do Rio de Janeiro pelo médico Roberto Jorge Haddock Lobo, no dia 25 de maio de 1847. Agora, só uma curiosidade. Qual a diferença entre analgesia e anestesia? A analgesia, ela é usada com drogas com o objetivo apenas de aliviar a dor, minimizar a dor. Ou seja, elas provocam a ausência ou o amortecimento da dor sem a perda da consciência, o que é totalmente diferente da anestesia. Na anestesia são usadas drogas que deixam o paciente com o cérebro sem condições de reagir à dor durante o procedimento cirúrgico. Agora vamos a algumas curiosidades da medicina no Brasil. Uma delas, eu acredito que você já tenha lido sobre isso, as mulheres tinham vamos dizer assim, um segundo plano na vida. As pessoas que nasciam do sexo feminino, elas não estudavam, vamos dizer assim, muito. A preocupação era mantê-las como do lar, donas de casa, para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar das refeições do marido, porque o homem era que trazia o provimento financeiro para a casa. Só que isso, aí vamos de novo para o século XIX, meados do século XIX, uma brasileira por nome Maria Generoso Estrela, ou Maria Augusta Generoso Estrela, resolveu que iria estudar medicina e conseguiu com seus pais ir para Nova York para estudar numa faculdade que absorvia ou que recebia mulheres. Porque aqui no Brasil nenhuma faculdade recebia mulheres, nem medicina, nem nenhuma outra faculdade. E nos Estados Unidos existia uma faculdade que recebia. Só que tinha um detalhe muito importante, ela tinha menos de 16 anos e a idade mínima para entrar na faculdade eram 18 anos. O curso durava 5 anos e a pessoa graduava, lógico, com 23 anos de idade, recebia seu certificado e ia trabalhar. Ocorre que ela não conseguiu ser aprovada na universidade porque ela tinha menos de 16 anos de idade. Só que ela pressionou tanto e conseguiu que um colegiado a ouvisse e conseguiu convencer esse colegiado a ser uma das alunas da universidade. O resultado disso é que ela entrou na universidade, ela cursou e próximo de 21 anos ela graduou. Mas aí teve um outro problema, que é aquele problema da idade mínima para graduar, que seriam 23 anos. Então ela ficou em Nova York fazendo, vamos dizer assim, experiências ou trabalhando em hospitais, aprendendo mais ainda, e somente aos 23 anos adquiriu o seu certificado e retornou ao Brasil. Um detalhe interessante é que os pais ficaram sem condições financeiras, a empresa ou as empresas do pai faliram e ela terminou recebendo uma bolsa do Império. Dom Pedro II autorizou dar uma bolsa para ela para pagar os seus estudos, para custear os seus estudos. Então, Maria Augusta Generoso Estrela, esta é a primeira brasileira médica, a primeira sul-americana médica. Mas não ficou por aí. Após Maria Augusta retornar ao Brasil, houve uma reviravolta nas instituições de ensino superior brasileira, incluindo as mulheres como possíveis alunas das instituições, estabelecendo oportunidade para que outras mulheres se formassem, fato que contribuiu para que Rita Lobato Velho Lopes, que foi a primeira médica graduada numa faculdade brasileira. Aqui no Brasil nós só tínhamos duas faculdades, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador. Ela começou no Rio de Janeiro e concluiu a sua graduação em 1887 em Salvador. Mas o preconceito era muito grande em relação às mulheres estarem em faculdade, porque era um verdadeiro clube do bolinha, né? Só entravam uns homens. Interessante que em 1879 houve um decreto imperial autorizando as mulheres a frequentar os cursos acadêmicos. Só que o preconceito era muito grande
E a Rita matriculou-se no Rio, como eu falei, e terminou concluindo o curso, graduando o curso, em 1887, quando tornou-se a primeira mulher brasileira a graduar em medicina no Brasil e a exercer a medicina no Brasil. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.